Boa tarde, doutor. Apenas o senhor Rony Lessa está aí, né? Elcio não está. Oi? Não, foi retirado já. Ah, tá, porque no interrogatório um não pode ouvir o interrogatório do outro só para me certificar. Então, a gente vai... A senhora está pronta? Sim, tudo certo aqui, excelência. Tá. Então pode abrir, Márcia, e abre o termo dele, tá? Então, interrogatório do senhor Rony Lessa, presente por videoconferência, acompanhado no Presídio Federal por advogada e na sala do juízo por uma equipe de advogados. Boa tarde, senhor Rony Lessa. O senhor pôde conversar com seus advogados reservadamente antes da audiência? Pude, sim, senhor. Boa tarde, excelência. Boa tarde. O senhor sabe por que o senhor está aqui, né? O senhor sabe qual é a acusação que pesa contra o senhor? Sei, sim, senhor. Tá. Tem uma parte aqui que o senhor é obrigado a responder sobre os seus dados. O senhor é Rony Lessa, natural do Rio de Janeiro, nascido em 15 de julho de 1970, filho de João Batista Lessa e Geni Batista Lessa? Sim, senhor. Tá. O senhor é casado com filhos? Casado, 3 filhos. Algum desses filhos tem alguma deficiência física? Não, senhor. Tá. Não, porque a lei manda perguntar a respeito dos filhos com eventuais deficiência para ver na guarda de quem estaria. O senhor tem ensino superior ou ensino médio? Médio. Ensino médio completo, né? O senhor é militar reformado, residente na Avenida Lúcio Costa, 3100, casa 6566, Barra da Tijuca? Sim, senhor. E já foi preso ou processado por outro fato, né? Negativo. Não tem um outro processo lá na 38? Nunca. Não tem? Na mesma data? Tá. Então tá. Então, bom, já foi feita a qualificação e a partir de agora o senhor tem direito constitucional ao silêncio e isso não vai prejudicar o senhor por se tratar de um direito fundamental. O senhor vai ficar em silêncio ou prestará declarações? Prestarei. Oi? Prestarei declarações. Tá. Então eu vou... A qualquer momento, se o senhor se arrepender, mudar de ideia, não quiser responder uma ou outra pergunta, é direito do senhor, da mesma forma como o senhor também pode dizer que não responderá a nenhuma pergunta e que falará livremente, tá? O que o senhor tem a dizer na sua defesa, então? O que eu tenho a dizer? Eu nego, excelência. Eu não tenho... É totalmente infundada essa acusação. Eu não sei por que até hoje isso veio parar para mim. Tá. Mais alguma coisa que o senhor queira dizer livremente antes de eu passar a palavra para as partes? Não. Tá. Então, vou passar a palavra para o Ministério Público, se o senhor quiser responder, senão... Sim. Boa tarde, senhor Rony. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor esclarecesse se o senhor tem alguma relação com alguns endereços que eu vou passar para o senhor, tá bom? O senhor tem alguma relação com o endereço da rua Rui Barbosa, número 10? Rui Barbosa, negativo. Praça São Salvador? Negativo. Campus da UFRJ Praia Vermelha, na Urca? Não, senhora. Campus da PUC? Campus? PUC? Não, senhora. Algum desses endereços, o senhor tem algum interesse em relação a algum desses... Teve ou tem algum interesse em relação a algum desses endereços? Doutora, pelo que a defesa me passou, isso aí são são acusações que de respeito, parece que de busca, de pesquisas, não é isso? Sim. Então a pergunta é essa, tem algum interesse em relação a algum desses endereços aqui? Não, senhora. Só que eu quero deixar claro que a questão de interesse é a forma como está sendo colocada. Alguns endereços, por exemplo, a
da Praça São Salvador, não foi, que a senhora disse também? É um deles. Vou repetir os endereços para o senhor, então, se quiser pontuar. Rua Rui Barbosa, número 10, Praça São Salvador. É o campus da UFRJ na Praia Vermelha. É o campus da PUC. Tá, doutor, eu quero deixar claro que isso aí, a maneira com que foi relatada pela Delegacia de Homicídios é que gera uma certa confusão, porque isso aí são endereços e matérias que foram lidas em matérias jornalísticas, todas elas. Tudo não foi assim, o senhor não pesquisou? Que eu e milhões de pessoas lemos. Tá baixo. Só um minutinho, só um minutinho. Um momentinho, tá? Que tá difícil ouvir aqui, tá baixo. Pode continuar. Então, o senhor está dizendo que o senhor não pesquisou especificamente esses endereços, o senhor leu matérias sobre esses endereços, é isso? Sim, deixa eu começar por parte, que é para a gente poder chegar a um denominador comum. A Praça São Salvador, por exemplo, a minha defesa conseguiu identificar aí o dia e a hora em que a Delegacia de Homicídios diz que eu pesquisei. Eu só quero deixar claro que esse pesquisei é que não está bem colocado, porque isso, na verdade, é uma matéria jornalística. Eu li, eu e milhares ou talvez milhões de pessoas. Então, quando diz no da Praça São Salvador em específico, foi exatamente um tiroteio que houve entre traficantes locais que estavam em guerra no Morro Azul, que é logo atrás dessa praça, se eu não me engano. Eu nunca fui nessa praça, não conheço a praça, só que é uma matéria que deu o dia inteiro na televisão e nos jornais escritos. A defesa pode comprovar isso com a matéria impressa. Então, tá. No mesmo horário... Entendi. Então, a Praça São Salvador está dizendo que o senhor pesquisou uma matéria porque tinha havido um tiroteio nas proximidades, é isso? Eu não pesquisei Praça São Salvador. Eu cliquei na matéria Praça São Salvador, tiroteio na Praça São Salvador. Tá, então vamos lá um a um para a gente deixar tudo muito claro. Rua Rui Barbosa, número 10. Doutora, eu juntamente com a minha esposa, nós conseguimos chegar a 2 denominadores. A casa que eu morava, essa 6566 lá na Lúcio Costa, ela faz parte de um espólio de um jornalista que morreu na década de 80 ou 90, se eu não me engano. E ele tem inúmeros imóveis no Flamengo, Humaitá, Laranjeiras e Barra da Tijuca. Existe uma pessoa no Rio de Janeiro que é a pessoa que é responsável pelo aluguel de todos esses imóveis e automaticamente pela manutenção de cada um deles. Então, quando eu aluguei as 2 casas que na verdade eram 2 números, né, numa casa só, lá da Lúcio Costa, a casa, como a senhora foi, eu não sei se a senhora foi lá em casa, mas viu que é uma casa antiga da década de 80, mais ou menos reformada, mas que tinha vazamento por todos os cantos dessa casa. Então, quando nós alugamos, o senhor Júlio, ele preparou a casa toda, pintou, me entregou pintado e falou assim: ô Rony, você atenta aí na primeira chuva para ver se vaza, para ver se tem algum vazamento. E nós tivemos o dissabor de descobrir que tinha mais de 100 vazamentos na casa. Eu liguei e falei: seu Júlio, tem alguma coisa errada, a casa está se desmanchando em água. Aí ele: Rony, então você desculpa, porque parece que o rapaz que mexeu lá em cima não impermeabilizou. Você teria condições de ir no Flamengo buscar 2 galões de 20 litros cada de impermeabilizante? Eu falei: tem, lógico, mas isso deveria ter sido feito antes, né? Porque agora a casa está aqui cheia de goteira, então... Aí, resumindo, um desses endereços da rua Rui Barbosa, eu só não tenho certeza com relação ao número 10, ele diz respeito a um dos endereços desse espólio que o senhor Júlio Petilo administra. A minha esposa já diz que não é isso. A minha esposa disse que lá tem a confecção que faria o meu terno, que tem que ser adaptado a perna da prótese, o meu terno tem que ser adaptado, e o vestido dela para nossas bodas de prata, que seriam feitas em dezembro de 2018. Minha esposa garante que foi isso, e eu tenho quase certeza que foi para eu poder buscar os galões lá, e que na verdade eu acabei nem indo buscar, porque o seu Júlio descobriu que os galões cada um tinha 4 ou 5 dedos de impermeabilizante. Ele preferiu comprar na Barra da Tijuca e levar na minha casa. Eu nem fui ao Flamengo, ele que acabou levando os galões. Então, só para deixar claro, esse endereço, então, a explicação é que pode ser
o senhor Júlio, que é o responsável pelo espólio do seu imóvel, ou pode ser uma confecção. Sim. É isso? É isso? Sim, senhora. Tá. É uma loja de vestido, na verdade é uma costureira que faz sobre encomenda, faz vestido de noiva, vestido de... O senhor se lembra do nome dessa pessoa? E o meu terno que tem que ser adaptado. Como? Não entendi. O senhor se lembra do nome dessa pessoa? Que é essa pessoa o nome? Lá da Rui Barbosa, que seria a costureira. Não, eu não sei dizer. Mas é uma pessoa que morava nesse prédio, é isso? Eu não sei informar isso, essa informação não é minha. Tá. Vamos continuar então. Na minha concepção, esse endereço é o dos galões. Dos galões. Aonde o senhor Júlio, era uma referência que esse senhor Júlio, inventariante, teria dado para ir lá buscar os galões, é isso? Exatamente. Mas com quem? Pegaria com quem? Com um pedreiro chamado William. Quem? É o mesmo pedreiro que trabalha para ele. O pedreiro? Um pedreiro chamado William. Mas o pedreiro mora lá, nesse local? O pedreiro moraria nesse local? Não, eu falei lá no início, doutora, que ele é o responsável pelas locações e pela manutenção de todos esses imóveis. Então, ele tem um pedreiro, mais de um pedreiro, tem um eletricista. Eu sei que nesse caso, era o William, que é o pedreiro dele, é o faz-tudo dele. Que essa questão de passar um impermeabilizante, o cara não precisa ser especializado em nada. Ele precisa simplesmente saber passar um pincel. Então, esse eu tenho certeza que é o William. Ok. Bom, em relação à Praia Vermelha, no campus da UFRJ. Sim. Essa pesquisa. Esse mesmo dia. Isso não é uma pesquisa, doutora. É uma matéria lida num jornal e, na verdade, não foi nem um jornal só, saiu em todos os jornais também. Por isso que eu estou dizendo à senhora, 97 por 98% de tudo que está aí é matéria de jornal, matéria jornalística. Foi simplesmente clicada. Eu sou aposentado, eu leio uma matéria, eu leio ela, eu posso levar 30 minutos lendo uma única matéria. Tem gente que lê em 30 segundos, mas um aposentado lê em 30 minutos. Então, essa aí eu lembro muito bem, porque foi um ato de vandalismo em que algumas pessoas colocaram faixas apoiando a intervenção militar e outros não apoiando. Aquela confusão generalizada e todos os jornais estão publicados nessa exata data aí. Tá. É campus da PUC. Da PUC eu acredito ter sido minha filha. Falando, o senhor está terceirizando assim, todo mundo tinha acesso ou só o senhor tinha acesso lá a sua internet, a sua página específica? Não, deixa eu explicar isso também, excelência. Foi bom a senhora lembrar isso. Na minha casa, a princípio, moram 4 pessoas. A maioria dessas matérias aí, acredito que tenham saído de um PC. Esse PC, a senhora sabe também que eu tive uma academia, né? Então, mas vamos por parte. Na minha casa, até sexta-feira, são 4 pessoas morando. A partir da hora do almoço de sexta-feira, eu tenho mais alguns agregados, que é o meu cunhado com a minha cunhada, o meu irmão com o companheiro dele, a minha mãe, a minha sogra, vários amigos do meu filho, vários amigos da minha filha que não mora aí, mas que depois do almoço ela vai para minha casa. Por quê? Porque pela proximidade da praia. Então, todo mundo está ali. Nós temos um PC no escritório lá, que é um quarto que eu tinha vazio, que eu fiz um closet e anexei um escritóriozinho. E um tablet que fica na varanda. Todo mundo tem acesso a esse tablet. Por quê? Porque nós temos uma caixinha também da JBL. E a varanda lá em casa, ela começa na frente, vai pela lateral e acaba lá atrás na churrasqueira. É uma varanda gigantesca. Então, quando o sol, se alguém está querendo pegar sol, está lá atrás, porque lá atrás tem um chuveiro. Se alguém está querendo se esconder do sol, está acomodado nas redes da varanda. E aonde essa caixinha da JBL se encontra esse tablet, porque ele que alimenta ela com as playlists e automaticamente fica lá logado 24 horas. Entendeu? E o PC, por exemplo. Aí eu vou voltar lá na academia. Esse PC,
ele era um dos 4 computadores que eu tinha na academia. Eu tive uma academia de 2013 a 2015, tá? Em que eu tinha uma média de 1.000 alunos numa baixa temporada e chegava a ter 1.200 alunos no verão. Então nós tínhamos esses 4 computadores, um na recepção, que era para atender o pessoal que realmente é da biometria, a recepcionista que atendia isso. Um no salão, um no consultório das nutricionistas e um no meu escritório, que era o computador central, né? E os outros eram secundários. Esse aí era o computador administrador. Todos eles eram interligados por um programa de gerenciamento. Tá? Então, esse programa de gerenciamento, todos eles tinham a mesma face, a mesma logo, a mesma barra de ferramentas. E quando eu vendi a academia em 2015, ela foi vendida completa, mas o computador da administração, o novo proprietário teve que comprar um. Porque o da administração tem documentos, tem o dever da escola, que meu filho saía da escola e ia direto para a academia para fazer os deveres de casa. Tem fotos nossas, tem vídeos baixados. Então, resumindo, o computador da administração foi para minha casa, quando da venda da academia. Os 3 outros ficaram e esse foi comigo. O programa automaticamente foi repassado com os dados dos 1.000 alunos para o novo proprietário. Só que, para que rodasse esse programa, tiveram que ser feitas várias configurações nos 4 computadores. E uma dessas configurações era como? Na barra de ferramentas, quando você busca o nome de alguém, era dessa forma que a gente buscava os alunos. Porque no verão era uma loucura, eram 1.200 alunos. A gente buscava pelo primeiro nome e os 3 primeiros dígitos do CPF. Então tinha lá nome, você clicava lá no nome, vou botar Antônio. Aí ele estava lá já configurado, CPF. Aí caía, a gente colocava os 3 números primeiro para cair a ficha, abria a tela, a ficha certinha do aluno. Se ele tivesse sendo acessado pelo salão, só a questão de professor, a das nutricionistas, que eu dava gratuita uma consulta mensal. Mas se o aluno quisesse se consultar mais vezes, então tudo isso ia acabar no meu computador, tá? Eu só estou dando essa explicação de ter que ir lá atrás para poder chegar onde a senhora me perguntou. Então, quando tudo isso terminou, e eu levei o computador para casa, essas configurações ficaram. Eu nunca consegui sequer tirar a logo que ficava girando o tempo inteiro na tela. É uma coisa até fácil, mas não consegui. Então, se eu hoje botar o meu nome, por exemplo, Rony, se eu hoje colocasse Rony e clicasse no Enter, ele ia dar lá Rony, vírgula ou um espacinho, CPF. Tá? Então, se alguma vez na minha vida tivesse sido publicado na rede internet por qualquer motivo, ou diário oficial, ou um documento publicado com o meu CPF, eu ia colocar lá Rony Lessa, Rony, e os 3 primeiros dígitos ele reconheceria, porque ele na verdade hoje não buscaria mais no programa, ele buscaria na rede internet. Então, ainda tem mais, quando o computador, eu buscava lá Rony, aí ele automaticamente aparecia CPF do lado. Se essa pessoa tivesse o CPF publicado, ia dar o CPF da pessoa, que não interessa para nada, mas é a configuração. E se o computador ainda entendesse, ou então se ele não reconhecesse um nome naquela lista antiga de 1.200 nomes que eu tinha, ele bota CNPJ, ele reconhece como se fosse uma empresa. Então, se eu colocar um nome gringo, por exemplo, que é um nome bem diferente, ele entende que aquilo é uma empresa. Aí ele faz a busca, o nome gringo mais CNPJ. Por isso que eu estou querendo, fui lá atrás para poder voltar aqui na frente, porque tem algumas matérias lidas que simplesmente, como eu digo, eu leio esmiuçadamente uma matéria, posso levar o dia inteiro para ler uma matéria, eu posso muito bem colar um nome, copiar esse nome na barra de ferramentas e ele, quando eu teclar o Enter, ele me devolver um nome, um CPF ou um CNPJ. Tá, mas assim, o que eu estou lhe perguntando especificamente é sobre se essas pesquisas foram feitas pelo senhor ou se outras pessoas tinham acesso ou que se não foram feitas pelo senhor. É isso que eu estou perguntando, esses dados aí. Doutora, o computador lá de cima, o PC, é muito reservado a nós 4, que são os 4 moradores. Agora, o tablet que fica pela varanda, todo mundo, mas todo mundo que eu digo, não é pessoas da rua.
Todo mundo de casa, todo mundo que frequenta a minha varanda. As pessoas que moravam na sua casa. Então, todo mundo tinha livre acesso para fazer essas pesquisas, além do senhor. É isso? Os moradores da sua casa. Da PUC, sim, senhora. Essa matéria da PUC, por exemplo, é minha filha, que é universitária da UERJ. Então, ela chegou até a imaginar que essa matéria que eu li do campus da URCA, que é uma matéria sobre vandalismo, ela tinha achado até que tivesse sido ela, porque a UERJ estava em greve e ela assistiu em vários campos da UFRJ matérias de uma única professora que também lecionava lá na UERJ e que fazia um convite para os interessados. Quem quiser aproveitar, eu vou dar aula no campus tal, no campus do Fundão, no campus da URCA, no campus sei lá qual. Então a minha filha, sendo da UERJ, e a UERJ, o desespero que a senhora acompanhou aí, não sei nem como é que está isso, se regularizou ou não, a minha filha pulou essa fogueira, vamos dizer assim. Então, o que for relacionado à universidade, estadual, federal, minha filha, universitária da UERJ, com graves problemas de atendimento ao público. Mas, então, mas essa matéria específica... Desculpa, doutora, só para concluir aqui, mas essa matéria específica que a senhora me perguntou... Como? Não entendemos. Não, eu falei, pode concluir, fica à vontade, só isso. Tá. Essa matéria específica no campus da URCA, a defesa conseguiu, através do endereço completo que a Delegacia de Homicídios colocou, conseguiu identificar que nada mais é do que uma matéria que saiu, mais uma vez, o dia inteiro em todos os jornais. Então, essa matéria, doutor, eu quero deixar bem claro que não só eu li, milhares ou até milhões de pessoas lemos. Tá, eu vou até aproveitar essa oportunidade que o senhor falou que sua filha que provavelmente tenha pesquisado essas duas matérias, e a gente tem aqui algumas pesquisas de coisas que foram importadas pelo senhor, que seriam assim roscas relacionadas para colocar em fuzil, para o upservice, bom, alguns itens, alguns instrumentos que são destinados ao uso de arma de fogo. Então, eu queria saber se a sua filha tinha conhecimento do que estava sendo trazido para o Brasil. Doutora, eu gostaria de saber primeiro exatamente do que se trata, porque nem tudo que tem como arma é arma. Não estou falando das armas, estou falando de algumas peças específicas. A senhora pode me dizer qual, por favor? O senhor se recorda do que veio e se ela tinha ciência ou se ela não tinha ciência? O senhor pode me descrever o que veio e o que ela tinha ciência e o que ela não tinha ciência? Não, doutora. O que acontece é o seguinte, muitas das vezes eu posso ter comprado alguma coisa, como eu já comprei até relógio, mandava para casa da minha filha e ela mandava até com comida de gato. Mas eu queria saber o seguinte, quando o senhor mandava para casa dela e ela mandava para o senhor falava para ela o que eu estava mandando para ela ela mandar para o Brasil? Não, mandava muitas vezes peça para minha prótese, não dizia. Nunca dizia para ela o que estava sendo mandado? Não, simplesmente, filha, recebe aí para mim, vai chegar uma encomenda, bota quando você mandar uma caixa, porque foi o que eu estou falando, é o que eu estou falando. Ela mandava desde comida de gato, tiara para minha sobrinha, uma roupa para o irmão, um tênis, e mandava tudo junto, a gente deixava fazer um pacote. Ok. Bom, vamos continuar aqui sobre os endereços. O senhor conhece, sim, algumas pesquisas. Eliane Souza Filha, Eliane Souza Silva, Marina Mota, Lidiane. Não tem nem ideia. Tem alguma ligação com a ONG da Maré? Tem algum interesse na Rede da Maré, a ONG Rede da Maré? O senhor tem algum interesse na ONG Rede da Maré? Foi bem lembrado. Não. Foi bem lembrado essa aí também. Essa foi uma das que a gente chegou a uma conclusão até interessante. Mais uma matéria lida, mais uma matéria jornalística, que a Delegacia de Homicídios, ela simplesmente fez um resumo e colocou da maneira que ela achou que era conveniente. Então,
Essa ONG Redes da Maré, por exemplo, eu particularmente acredito que seja a comunidade da Maré, mas não sei qual, porque a Maré é formada de várias comunidades. E nesse dia em que tem esses nomes, eu só não sei se ela pode me responder, são os nomes que estão vinculados à Rede da Maré, é isso? Sim. Sim. Então vamos lá, vou chegar exatamente onde a senhora me perguntou. Esse dia exato, uma operação policial, todas as vidraças da ONG Rede da Maré, a fachada destruída, crianças debaixo da mesa, professores escondidos no banheiro, aquela parafernália de sempre que a gente que é carioca está acostumado. E é uma matéria que foi publicada em todos os jornais, tanto televisivos, jornais escritos, blogs e mais o que pudesse sair, saiu, nesse dia aí. E essas pessoas, porque de nome assim realmente não tem como lembrar, mas como eu disse lá atrás, que todas as matérias que eu leio esmiuçadamente, eu posso levar 1 hora para ler uma matéria, porque eu vou querer saber quem é o técnico do time, por que o gatinho subiu na árvore, eu vou querer saber exatamente por que o campeão da Fórmula 1 não ganhou, se é porque mudaram o combustível dele. Eu sou assim, eu sou aposentado, e cada um tem sua forma de navegar. Tem uns que simplesmente leem a matéria. Eu navego. Então, a minha defesa disse que eu tinha colado e copiado o nome da Rede da Maré em algumas, não sei se são diretoras, se são professoras, natural. Como essa, vão ter dezenas. Eu simplesmente, quem é fulano de tal, copia, cola e vê. Mas é natural, isso é uma maneira de ler, é navegação. Então, só para deixar claro, essa ONG Rede da Maré, o senhor procurou porque naquele dia tinha havido alguma coisa relacionada às organizações da Maré, é isso? Vou deixar mais uma vez, excelente, doutora. Eu não busquei Redes da Maré. Eu não busquei Redes da Maré digitado. Não, nada disso. Eu li lá, vou dar um exemplo aqui. O Flamengo ganhou de 2-0. Não sei quem caiu da ponte em Niterói. Alguma coisa parecida. É uma matéria de jornal. Está no jornal, isso foi publicado. Então, nesse dia teve uma matéria no jornal sobre a ONG da Rede Maré, é isso? Exatamente no dia. Exatamente. E não deu só no jornal, em matéria jornalística, impressa. Saiu na televisão o dia inteiro. A Rede da Maré foi totalmente triturada. Eu acho que por um helicóptero, se eu não me engano, por um caveirão. Então, aquilo ali foi uma parafernália. 300 crianças debaixo de mesa. Aquilo que a gente já está acostumado, como eu disse. E as pesquisas em relação a integrantes do PSOL? O senhor também teve matéria também? Toda vez que o senhor pesquisou algum integrante do PSOL, teve matéria? Marcelo Freixo, a filha dele, a mulher dele, teve alguma matéria nesses dias também sobre essas pessoas? Todos. A minha defesa vai ter aí a oportunidade de entregar em mãos à senhora tudo que a senhora está me perguntando, eles têm impresso. E não somente em um jornal. Aí nós temos o Dia, temos o Globo, temos o Extra, temos outros e blogs. E Marcelo Freixo, por exemplo, ele é um político do meu estado. Então ele é uma pessoa pública. Quando falaram da filha dele, que ele pesquisou a filha, chegou a causar estranheza, porque eu não lembrava que ele tinha filha, eu não sabia que ele tinha filha. Mas quando a gente clica na matéria, está lá a foto dele votando com a filha. Era uma disputa, se eu não me engano, para prefeito. Ele está votando com a filha, está no jornal. Não só eu vi. Eu acredito que todos nós temos visto, nós cariocas, porque é matéria. E mais uma vez, a minha defesa tem aí impresso para ser entregue à senhora. Tá, é mais um endereço. Rua Aristide Caire, 194. O senhor tem algum interesse nesse? Reporta alguma situação esse endereço? Aristides Caire? Isso é Meia, não é isso? Sim. Doutor, eu morei no Meia, pode botar aí uns 20 anos da minha vida, ou mais. Eu não sei exatamente onde você está. E Rua do Bispo 227? Não, esse aí, excelência, tem mais ou menos a direção. Eu tenho uma casa à venda em Jacarepaguá, tá? Eu não tenho certeza se é esse número, mas eu já procurei saber qualquer coisa relacionada à Rua do Bispo, porque eu recebi uma das propostas, como dezenas de propostas,
de imóveis em troca, porque a minha casa lá acaba ficando cara. Então as pessoas tentam enfiar um apartamento, enfiam um terreno, enfiam 2 carros para tentar botar como parte de pagamento. Eu só não tenho como precisar exatamente um número, mas o que eu me lembro mais ou menos de Rua do Bispo é um apartamento que foi visto e foi me oferecido como parte de pagamento, tá? O senhor chegou a ir lá ver esse apartamento? O senhor chegou a ir lá ver esse apartamento? Negativo. Deixa eu contar a particularidade que tem a Rua do Bispo. A Rua do Bispo, o número 117, a senhora que foi policial deve se recordar disso, não sei se a senhora trabalhou na área do 1º Batalhão. Não, eu não fui policial, não, só fui promotora a vida toda. Pode continuar. Então é porque me disseram que a senhora tinha sido policial, então me desculpa. A Rua do Bispo, número 117, ela é a entrada principal do Morro do Turano. O nome da entrada é 117. Qualquer policial do Rio de Janeiro vai dizer que está tendo tiroteio no 117. Qualquer coisa no 117. Morro do Turano, 117. Então, não tenho certeza exatamente de se foi isso aí. Um apartamento já me foi oferecido na Rua do Bispo. E não me interessava por nada porque é um elefante branco. Não teria liquidez um apartamento naquele local. E a casa está lá à venda até hoje. Mas o senhor chegou a pesquisar mesmo sem ter interesse? Não, olha só, doutora, eu estou dizendo que talvez possa ter, porque a única coisa que eu me recordo da Rua do Bispo é isso. Não me recordo de mais nada na Rua do Bispo. Perguntei à minha família, ninguém se recorda de ter visto nada na Rua do Bispo. Bom, acessada a questão dos endereços, vamos em relação a algumas pessoas, né? O senhor Sim. tem alguma relação, algum contato? Já teve algum contato com o Brazão? Nunca. Nem de vista. Nunca teve contato com ele? Nem de vista. Ok. Com algum vereador? Um vereador? Sim. Eu conheço, foi me perguntado na delegacia de homicídio, Marcelo Siciliano. Qual a sua relação com o Marcelo Siciliano? Muito pouca também. Conheci quando eu tinha um estúdio de tatuagem no Shopping Barro World. Eu sou tatuador há 34 anos. Então eu tinha eu vou contar 15 anos atrás como eu conheci. O Shopping Barro World, não sei se a senhora conhece, ali no Recreio, ele é quase em frente, uma das entradas dele, que é uma entrada lateral, é em frente à Secretaria de Esporte do município. E toda quarta-feira tinha um futebol seguido de um churrasco que o secretário de esporte, que na época era Gustavo Sintra, se eu não me engano, ele promovia. Então o pessoal do shopping ia em massa para lá. Quando 10 horas da noite, o estúdio de tatuagem estava sendo fechado, encerrado o expediente, eu corria para lá, que ficava até 1 hora, 2 horas da manhã. Ali eu conheci Marcelo Siciliano. E o Marcelo Siciliano, ele fez muita campanha em Jacarepaguá. Eu também morei na freguesia. Então, o Siciliano era um cara que chegava na mesa de todo mundo e ele, abraçava todo mundo, bebia do copo dos outros. Era político, né? Mas nada além, nunca soube o nome da esposa dele, não sei o terceiro nome dele, por exemplo. É Marcelo Siciliano e só. O senhor não tem um contato de telefone, um contato de se encontrar, nada social, nem político, nenhum contato? Negativo. Tá. Depois que o senhor ficou preso, depois que o senhor foi preso, alguém passou a intermediar o seu contato, seja com a sua esposa, seja com o Márcio Montalvani? Não entendi. Depois que o senhor veio a ser preso, o senhor naturalmente perdeu um contato direto com algumas pessoas. E eu quero saber se assim, alguém passou a intermediar o seu contato com o Márcio Montalvani ou com a sua esposa. Eu estou no presídio federal. Aqui não pode falar nem com a cela do lado. Nem a cela do lado eu tenho acesso. Tá, então ninguém que vai aí, que tem acesso ao senhor, tem contato com eles, passou a ser o seu contato com eles. Com a minha esposa? E com o Márcio? Isso. Com a minha esposa eu tenho pelo parlatório. Sim. E com o Márcio Montalvani, alguém passou a intermediar o seu contato? Eu mando um abraço para o Márcio, como eu mando um abraço para mais uns 3 Márcios. Eu entendi, mas eu estou falando só desse Márcio mesmo, não quero mais saber dos outros, só do Montalvani. Alguém passou a intermediar o seu contato com ele?
Nunca, não. Em relação ao Correio, com que frequência vocês se encontravam? Com o Elcio, né? Isso. Ele é meu compadre. Eu conheço o Elcio há quase 30 anos. Então, a gente se vê bastante, às vezes não. Não tem a rotina. Toda semana eu vou estar na casa do Elcio, ou toda semana o Elcio vai estar na minha casa. Não. Mas pelo menos uma vez por mês. Isso é no mínimo. E eu sou padrinho do filho dele. Então, nós temos um contato muito bom há muitos anos. Ele é amigo de infância da minha esposa. Foram criados na mesma rua. O senhor se lembra se no dia do crime vocês se encontraram? Com certeza. Vocês se encontraram no dia do crime? Com certeza. Se encontraram aonde? Ele foi na minha casa. Desculpe, mas qual é mesmo o seu endereço? Qual o meu endereço? Porque o senhor falou que tinha um apartamento em Jacarapaguá, outro na Barra, então eu quero saber qual o caso que ele foi. Não, foi na Avenida Lúcio Costa, 3100. Tá, aí ele foi na sua casa no dia do crime. Foi no dia do crime. Tá, o senhor se lembra mais ou menos que horas que ele chegou na sua casa? Na época que me perguntaram se na DH, eu não tinha a mínima ideia, porque tinham 315 dias atrás, mas hoje sim. Hoje nós temos ideia, até porque o próprio processo mostra. Ele chegou lá umas 5 e pouquinho da tarde. Nós ficamos bebendo, depois fomos para o Olegário Maciel. Esse dia tinha um jogo do Flamengo. Então, vocês ficaram bebendo na sua casa até a hora próxima do jogo do Flamengo? Exatamente. E nesse dia, o Suel estava lá, na Olegário Maciel? Doutora, eu sei disso hoje, que estava. Hoje eu sei. O senhor não é amigo do Suel? Eu sou amigo do Suel, só que tem um detalhe. Quando o Suel está acompanhado da esposa, que hoje eu sei que ele estava, ele é capaz de atravessar a rua, porque ela não deixa ele ficar perto da gente. Ela não permite. Se ele tiver que ir ao banheiro e estiver no mesmo restaurante, ele vai atravessar a rua e vai no banheiro do outro restaurante, só para não passar na nossa frente, porque ela não permite. Entendi, mas o Resenha não é um local tão grande assim que você consiga não avistar uma pessoa que você conheça. Então, quero saber se o senhor viu o Suel no Resenha nesse dia. Doutora, eu vou explicar a senhora. Lá pode até não ser tão grande, mas no dia de jogo do Flamengo, aquela rua cabe em 5 mil pessoas. Então, só no Resenha, que é um dos mais badalados, eu não vou ter a aproximação de número, porque eu não sei fazer essa aproximação. Mas é muito cheio, muito. Um bistrô tem 10 pessoas. Então, o senhor está dizendo que não viu o Suel nesse dia lá no Resenha? Não vi. Não vi. Hoje eu sei que ele esteve lá, mas eu não vi. Tá, então aí o senhor saiu da sua casa no horário próximo ao jogo do Flamengo e foi para o Resenha junto com o Correio. Ficaram lá Sim. Até que horas, o senhor se lembra? Eu sei que não horas precisa, mas o que o senhor puder lembrar. Doutora, eu vou falar o que eu falei na delegacia de homicídio. Nessa época eu era quase um alcoólatra. Então, às 7 horas da noite, eu já não estava nem não era quase mais perceptível certas coisas. Só que hoje a gente consegue recordar assim. E nós ficamos até 4 da manhã, que era natural, era normal isso, 3 e pouco, 4 da manhã, 5. Muitas das vezes eu ficava lá até a hora do almoço. Eu simplesmente ia no meu carro, pegava a muda de roupa, trocava de roupa e ficava. Ou ia no quebra-mar, tomava um banho de água doce, que lá tem o pessoal que lava as pranchas, que aluga. Eu tomava um banho, tomava café e ficava pela rua. Ficaram só... Estavam só o senhor e o Elcio, ou tinha mais gente lá na mesma mesa? Não, foi como eu disse, doutora, dia de jogo dá 5 mil pessoas. Então, no final da noite a gente tem 20 amigos. Quem bebe sabe exatamente o que eu estou falando, porque basta o cara pedir licença. Posso botar minha tulipa no seu bistrô? Pode. Já virou meu amigo. Se você recorda se vocês saíram juntos de lá? Saímos sim. Chegamos e saímos, porque o carro dele tinha ficado na minha casa. Eu tive que levar ele para minha casa para ele pegar o carro dele e eu continuei na rua. Alguma barraquinha daquela eu fiquei.
senhor continuou na rua. Aí o senhor, peraí, então, o senhor levou o Corréu para sua casa, ele pegou o carro dele e ele foi para casa dele. Para ele pegar o carro que ele tinha que ir embora. E o senhor foi para onde? Eu levei ele em casa para ele pegar o carro. Tá, e aí depois o senhor voltou para a rua ou ficou em casa? Não, eu fiquei por ali, eu fico todos os trailers ali, eu posso ter parado em qualquer um deles. Mas aí já é o dia seguinte, lembrar exatamente qual foi, fica difícil. Tá, um dos trailers da praia. É isso? Por ali, muitas vezes eu vou com quebra-mar. Qual é o caminho que o senhor costuma fazer do Resenha para sua casa? Se não tiver lei seca, é a orla, a própria orla. Se tiver lei seca no local, eu vou pela América. Tá. Ou se eu tiver que deixar alguém no metrô, por exemplo. No metrô não, aquele BRT, eu vou pela América. Ok, vou passar a palavra para outra promotora. Sim, Boa senhora. tarde, senhor Rony. Boa tarde. O senhor sabe explicar por que no dia 24, portanto, mais próximo ao crime, o senhor não se recordava onde esteve e hoje, passado mais tempo, o senhor se recorda? Aconteceu alguma coisa que o levou a lembrar? No dia 24 de quando, por favor? Do 1, quando o senhor prestou depoimento e, indagado, o que fez no dia 14, disse que não se recordava. Obviamente, quando ele me fez a pergunta, ele me deixou esperando por 9 horas e depois de 9 horas ele me faz uma pergunta onde eu estava 315 dias atrás, exatos 10 meses e 10 dias, e 12 dias, se eu não me engano. É óbvio que não. E depois disso aí, todo mundo foi se lembrando que foi fazer. O que tu fez? Por quê? Primeiro que eu bebia quase... A minha esposa já pensou até me internar nessa época aí. Então, ficaria difícil. Eu mesmo comecei a buscar aonde eu estava, ou com quem eu estava. E as pessoas foram... Aí alguém teve a brilhante lembrança de lembrar que foi o dia do jogo do Emelec, Flamengo e Emelec. Aí se torna uma coisa mais fácil. Por quê? Porque futebol é o Olegário Maciel. Então, vamos recapitulando aqui. Jogo do Emelec, vamos lá, onde foi? Quem estava, quem não estava, e por aí vai. Hoje, eu me lembro muito bem. O senhor... Desculpa, pode concluir, pode falar. Até porque eu estou preso por isso. Então, eu tenho a obrigação de saber até o café da manhã que eu tomei. Então, é uma coisa... Porque nós tivemos que rebuscar isso. Agora, quando você chega de supetão, depois de ficar 9 horas esperando, e o sujeito faz uma pergunta, onde eu estava 315 dias atrás, e ainda me fez uma pergunta onde eu estava 4 ou 5 dias, um mês antes ainda, ou seja, 345 dias. E que depois que nós fomos procurar saber essas datas, se tratavam de pré-carnaval, que na minha porta é o Bloco da Barra, a Banda da Barra, e uma quarta-feira de cinzas. Ninguém em Santo... se alguém se lembra o que foi perguntado 345 dias atrás, se alguém se recorda, aí sim tem alguma coisa errada. Porque eu duvido que é humanamente impossível. O que alguém aí no plenário fez há 345 dias atrás. Eu não acredito que alguém se lembre. Se essa pessoa se lembrar, aí sim causa estranheza. Agora, o senhor sabe me dizer, aí no presídio, o senhor está na mesma vivência que o Corréu Elcio? Tô. Com que frequência vocês se encontram aí no presídio? Todo dia. Voltando às pesquisas, o senhor se recorda se também teve alguma reportagem jornalística sobre o sistema de vigilância de uma determinada sede da rede ONG da Maré? Rede de vigilância? Isso, sistema de vigilância da rede ONG da Maré. Se recorda também de ter visto alguma reportagem sobre isso? Negativo. Se recorda de ter feito pesquisa sobre isso? Negativo, até porque, doutora, sistema de vigilância, isso não está no jornal. Qual a relação do senhor se possui com uma pessoa chamada Pedro Mara? Educador do CIEP de Belfor Roxo. Educador, não sei quem é.
De nome assim, não estou lembrado. Qual a sua relação ou alguma curiosidade com relação a Lidiane Malanchini? Não tenho nem ideia de quem possa ser. O senhor costumava pesquisar sobre autoridades, promotores, delegados, juízes, sem ser, evidentemente, lendo reportagens de jornal que tenha saído no mesmo dia? Não, nada disso, senhor. Negativo. Se tiver alguma matéria, se tiver algum nome desse aí, é muito provável que esse nome esteja relacionado a uma matéria. Aí sim. O senhor se recorda de ter colocado como algum parâmetro de busca? A pergunta é essa, é objetiva. A filha, por exemplo, do Freixo, como parâmetro de busca? Colocou como parâmetro de busca alguma outra atividade, alguma outra autoridade? Negativo, excelência. Qual o seu interesse? Pois não. Com certeza, isso veio de uma outra matéria. Selecionar um nome e colar. Aí pode. Qual o seu interesse ou curiosidade em saber quem votou contra a intervenção federal? Pô, isso é matéria, com certeza. Eu não me recordo nem de ter lido isso. Sim. Qual a sua relação com o casal que foi assassinado na área da Gardênia? Se recorda de um casal, um policial com a sua namorada? Excelência, essa aí foi uma coisa até interessante a senhora lembrar. Que a Delegacia de Homicídios botou sobre um homicídio ocorrido em 2014. Só que eles esqueceram, não sei se propositalmente ou foi realmente esquecimento, de colocar que no mesmo dia um outro casal foi morto no Gardênia, que era um miliciano de apelido Palmilha. Não sei se é nome, se isso é algum sobrenome, mas o Palmilha, eu vi ele pequeno vendendo amendoim torrado. Em todos os bares de Jacarepaguá, todo mundo conhecia o Palmilha, porque ele vendia amendoim torrado. Só que pelo que a minha defesa me passou, o casal relacionado é um casal que morreu em 2014. Por falar no Gardênia, qual a sua relação com Cristiano Girão? Nunca o vi pessoalmente. Tem contato? Já fez contato por telefone? Nunca. Nem com parente dele, nada. Qual a sua relação com milicianos de Rio das Pedras? Por exemplo, Lica. Lica? Nenhuma. Lica não é do Rio das Pedras. Lica, eu cheguei a prender o Lica. Eu prendi o Lica na Praça Seca, ele não tem nada a ver com o Rio das Pedras. Qual a sua relação, o seu interesse com uma pessoa chamada Sandoval de Franco e Alberto Matos? Conhecia? Sandoval de Franco? Isso. Sandoval de Franco trabalhou comigo, ele serviu comigo no BOP. Ele foi preso, parece que fazendo segurança de alguns milicianos ou de um miliciano, alguma coisa parecida. Por que o senhor comprou um rastreador? Está na bicicleta do meu filho. Eu comprei é o que foi apreendido lá em casa. Eu comprei ele de longa duração. Então eu não sabia que ele era muito grande. Então quando a gente tentou colocar no lugarzinho que a gente achou que fosse ficar escondido, nem entrou. Aí eu tive que comprar um outro menor, para a bicicleta elétrica do meu filho. Tanto é que esse que estava na minha cabeceira ficou inoperante, ficou inutilizável. É muito grande. Por que o senhor tinha interesses em burlar radares ao consultar, ou se tinha, consultar uma placa anti-radar? Não. Isso aí, excelência, é um adesivo que tem um ambulante que passa no Olegário Maciel quase toda a tarde, ou se não passa toda a tarde. Ele vende capinha de telefone, carregador de telefone, isqueiro, ele vende um monte de bugiganga, inclusive esse troço. Uma vez eu peguei uma tampinha, é um plásticozinho, uma tampa dessa. Chega a ser a coisa mais engraçada e que chega ao ridículo.
porque aquilo ali não serve para nada, porque o cara que passa e consegue burlar um radar, numa outra que ele não passou tão veloz, ele não burla. Então uma coisa de quem acha que está comprando uma coisa interessante ali, chega a se virar piada. Isso inclusive tem vídeo no YouTube. Não, a pergunta foi, qual é o seu interesse em pesquisar, se é que o senhor pesquisou? Curiosidade, eu estava com a tampinha desse no bolso. A tampinha, como eu disse. Esse ambulante, quando ele chega lá com esse troço, ele vende todos em 30 segundos. Ninguém deixa ele embora com um sequer. E eu simplesmente tenho vontade de rir, justamente por essa explicação que eu dei à senhora. Porque não adianta o cara furar um radar, mas se no outro ele não passou numa velocidade, ele vai ser captado. Então aquilo ali não serve de nada. Então ele vende por R$10, ele ganha dinheiro com aquilo ali e todo mundo é trouxa, na verdade. Porque aquilo não tem utilidade. Aquela tampinha que ficam dezenas pelo chão lá na Olegário Maciel, quando ele passa vendendo, tem vídeo no YouTube. Eu levei para curiosidade, até para ver, porque chega a um ridículo aquilo. Por que o senhor adquiriu uma caixa para enterrar armas? Excelência, essa caixa, ela foi apreendida na minha sala sem 1 grão de terra. Ela foi apreendida com um monte de máscara de bale, que são feitas de casca de árvore. Tá? Isso seria levado para Angra. A senhora sabe que a maresia destrói qualquer tipo de arma. Então, a única caixa que cabe uma espingarda, a espingarda que eu deixaria em Angra, seria ela. Por quê? Porque aquela caixa ali, na verdade, o interessante dela não é a caixa para enterrar a arma, como eles anunciam, é a tampa hermética. É a única proteção para a arma que você pode simplesmente jogar na água. Se você jogar dentro da piscina e largar uma semana, não vai entrar uma gota d'água devido à tampa hermética. Essa é a finalidade. Tanto é que é uma caixa cara. Eu comprei ela custa R$1.300. Tem nota, está no meu CPF, mandei entregar, foi apreendida na sala de casa com as máscaras que iriam para Angra. E é isso. Por falar em armas, cadê as suas 5 armas que o senhor teria apostilado no Exército e não foram encontradas no local que deveria estar? Excelência, minhas armas estavam em casa. Desculpa, qual o endereço onde elas estão? Elas estavam no 3100. Sim. O senhor sabe que elas não foram encontradas? Não sei. Para mim, elas estão apreendidas. Tá. Sua esposa, Elaine, tem ciência que essas armas estavam lá? Negativo, porque o meu cofre, não sei se foi a senhora que teve lá em casa, o meu cofre estava em manutenção, porque a catraca dele tinha travado. E a fábrica daquele cofre, ela fechou, que é Cofres Americanos. Então eu tirei elas do cofre, porque eu tinha medo de trancar novamente. Elas estavam lá na sala, debaixo de uma mesa. É uma mesa que tem um torno, que eu mexo das minhas próteses. Então aquela mesa, estava lá com as minhas próteses todas. Ela tem uma prateleira, não sei se a senhora se recorda, ou se a senhora que teve lá em casa. Uma prateleira que ela faz um L. Ela tanto protege o fundo, a parede e o chão. Então as cases estavam atrás e embaixo delas. Nós estamos falando do mesmo endereço, 3100-6566? É essa casa onde essas armas... nessa casa onde as armas estavam. E a sua esposa não sabia onde estavam as armas. Não sabe. E aonde estão essas armas agora? O senhor sabe? Doutor, eu acredito que apreendidas, né? Sim. Onde estão as armas que a sua esposa tinha registrada no nome dela? Ela não tinha mais. Tinha passado para o meu acervo. São as mesmas armas. O acervo da minha esposa foi cancelado. É o meu acervo. Por que o senhor queria desfazer sincronização do Google Chrome 3 dias antes de prestar depoimento na delegacia de homicídios? Por favor, vai de novo. Por favor, eu não consegui entender a pergunta. Por que o senhor queria apagar, ou melhor, desfazer a sincronização do Google Chrome 3 dias antes de prestar depoimento na delegacia de homicídios?
Isso não é para desfazer o telefone? A pergunta foi por que, e se o senhor não tentou desfazer, o senhor pode dizer por que o senhor queria desfazer a sincronização do Google Chrome? Ô, doutora, pode até não ter sido eu, pode ter sido meu filho, que vive fuçando o telefone no iPad. Eu não tentei fazer. Até porque eu não sei fazer. Essas coisas eu peço a ele, se eu tivesse que fazer. O senhor, ao responder às perguntas da doutora Carmen, o senhor disse que com relação a uma determinada pesquisa, era porque o senhor tinha interesse de comprar ou de trocar, salvo engano meu, e o senhor falou que o senhor teria algum imóvel em Jacarepaguá, se eu não me equivoco. Que imóvel é esse? Seria do senhor? É a minha casa. Qual casa? Eu tenho uma casa na Henrique. Eu tenho uma casa que está à venda há 5 anos. Qual casa e qual endereço? Professor Henrique Costa, Rua Professor Henrique Costa, número 841, casa 17. Essa casa está no seu nome? Sim, senhora. Desde 2002. Esse hábito de utilizar terminais de telefone em nome de terceiras pessoas é seu e é antigo? Usar em nome de terceiras pessoas? Isso. Usar telefone em nome de terceiros. As minhas linhas de telefone são em nome da minha esposa. Por que o senhor utilizava um telefone em nome de Alexandre Mota, folhas 1601 do processo? O Alexandre é praticamente meu primo. Por que o senhor utilizava telefone no nome dele? Excelência, se eu quisesse esconder, não seria no nome do Alexandre que eu colocaria. Por que o senhor... A pergunta não foi essa, o motivo. É por quê? A pergunta é objetiva. Por que o senhor utilizava telefone em nome dele? Tinha algum motivo? Posso ter pedido a ele para comprar? E esse telefone, doutora, é um Android. Por que o senhor colocou no nome do Alexandre uma lancha e uma vaga no Portogalo Marina? A vaga obrigaram a colocar, porque na verdade a vaga eu já tinha a vaga lá no meu nome. Mas como essa lancha nova viria no nome dele, a vaga teve que ir para o nome dele. E a lancha para eu poder atualizar o meu imposto de renda. Eu pedi ele para botar 1 ano no nome dele. Em que eu entreguei a minha lancha, que era a mais antiga, botei o dinheiro de um carro e peguei a mais nova. E eu pedi ele para que colocasse 1 ano no nome dele. Pelo que eu entendi, a resposta do senhor é quando eu perguntei por que o senhor utilizava telefones em nome de outras pessoas, o senhor disse que não utilizava só no nome da sua esposa, é isso? Ou o senhor se recorda de, além do Alexandre, outro telefone que também não estava no seu nome? Não, deixa eu reformular aqui. Por favor. A resposta. Os meus telefones é um plano família que nós temos há 6 anos, da Nextel, tá? Um telefone no nome do Alexandre, que eu acredito que seja esse que eu disse, um Android, que eu não usava Android. Esse seria o que ia ficar na obra, lá de Angra. Teria que ficar o telefone na obra. Então, o Android que eu preparei ele em dezembro, se eu não me engano. E a questão de o Alexandre ter comprado, isso é muito simples. Muitas das vezes eu estava na casa da minha mãe, eu pedi o Alexandre para simplesmente entrar no meu carro, comprar qualquer coisa para mim, para não sair do carro, devido à minha mobilidade. Então, agora a senhora falando, eu me recordo até bem que o telefone foi comprado na Dias da Cruz, na loja... Eu não tenho certeza se é Casa de Vídeo, Lobras, é uma dessas lojas bem conhecidas. E Dias da Cruz não existe a mínima possibilidade de estacionamento. Então, o telefone que eu levaria para a obra, que começaria em novembro, eu pedi o Alexandre para comprar um, porque hoje nós temos o recurso da foto. É que há um tempo atrás nós não tínhamos. Eu tinha que deixar numa obra qualquer um telefone e ficar perguntando como estava. Então hoje você compra um telefone barato, que é um telefone que tira foto, que é
quer o mais baratinho e deixa na obra. E o fato do Alexandre ter comprado, eu particularmente não vejo problema. O nome Trinca de Ferro lhe é peculiar? Trinca de ferro? Sim. Trinca de ferro? Isso. Não. Trinca de ferro não. Existe uma... trinca-ferro? Pode ser, trinca-ferro ou trinca de ferro. Não, o que tem? E é peculiar? E é peculiar? O senhor se recorda desse nome? Eu já tive esse apelido. Senhor Rony, o senhor foi policial militar de 1991 e, salvo engano, saiu em 2009, não é isso? Exatamente. Enquanto policial militar, o senhor só tinha essa atividade? Não. Eu tinha estúdio de tatuagem no Shopping Barro World. De 2006 para cá, eu tenho 11 quiosques de refeição. Onde ficam esses quiosques? Nas comunidades de Varginha e Manguinhos. A sua esposa e a sua filha sabem da existência desses quiosques? Sabe, a minha esposa sabe, minha filha eu acredito que sim também. Sim. Eles continuam funcionando? Até que eu fui preso, porque lá, como a senhora sabe, deve saber, eu não sei, lá é a comunidade de tráfico de drogas, então eu não deixo ela chegar nem perto. Sim, e quem toma conta disso tudo para o senhor? É um senhor que trabalhou para minha avó durante a vida dele inteira, seu Sebastião, quase 80 anos. Nome todo do seu Sebastião, endereço. Senhor Sebastião. Sebastião de quê? Mas aí é difícil. É ele que administra... É informal. É ele que administra os seus 11 quiosques? É o seu Sebastião? Sim. Como o seu Sebastião está fazendo para entregar a receita desses quiosques agora? Não está mais. O senhor vendeu os 11 quiosques? Eu estou preso, doutora. Sim, mas quem está administrando ainda? Sabe dizer, tomou conhecimento através da sua esposa? Negativo. Fiquei sem. Não tem como mandar minha esposa dentro de uma comunidade de tráfico de drogas. Seu Sebastião não está mais repassando a receita para o senhor, então? É isso que o senhor está dizendo? Não passa. Acabou. O senhor morava na Lúcio Costa 3100-6566, confirma? Sim. Há quanto tempo? Uns 5 anos, mais ou menos. Sem precisar, não. Além dessa casa de Jacarepaguá que o senhor disse que está à venda, o seu único imóvel seria esse? Era alugado ou era próprio? Esse é Lúcio Costa. Além desse imóvel que o senhor se referiu em Jacarepaguá, esse imóvel na Lúcio Costa 3100 era seu ou era alugado? Alugado. Sim. Tinha algum outro imóvel? Tem sim. Onde? Na Lúcio Costa 3200 e Mangaratiba, um terreno também. Um terreno em Angra dos Reis, um terreno em Mangaratiba. No dia do crime, o senhor estava morando aonde? Lúcio Costa 3100. No dia do crime. 3100. E esse 3.200 que o senhor falou, quem que morava? Ele está vazio. Agora tem gente morando, mas ele estava vazio. Sim. Além desses imóveis, o senhor tinha uma lancha que custou 265 mil, segundo consta nos autos, correto? Negativo, foram 308 mil. Perfeito. Além disso, uma academia que o senhor vendeu por 500 mil, correto? Correto. Um terreno no condomínio Porto Galo, correto? Correto. Um veículo Evoque, correto? Não tinha mais.
Mas já teve? Já. Sua esposa teve um veículo Jeep Renegade ou um veículo Jeep 2018? Esse era meu e dela. Sim. Porque quando eu vendi... Qual era a patente do senhor mesmo, senhor Rony? Segundo sargento. Sem mais, excelência, satisfeita. Só mais uma pergunta. O senhor já trabalhou para Rogério de Andrade? Negativo. Qual a sua relação com o capitão Adriano? Nenhuma. Qual a sua relação com o Lelé, o Playboy Macaquinho? São milicianos da pior espécie. Se eu pudesse, eu os prendia. Qual a sua relação com Vinícius, que trabalha com o doutor Alan Turnovski? Conheço desde criança. Já trabalhou para algum contraventor, senhor Lessa? Não, senhora. Aloysio Russo, Aloysio Russo, conhece? Se eu não me engano, é policial, é um delegado. Ferretti, conhece? Conheço. Nestor Silvio Soares, conhece? Conheço. Da onde? Da esquina da Olegário Maciel, o barzinho é... Colômbia. Onde que ele trabalha? Ah, não sei. Ele é policial civil. É uma delegacia qualquer. Conhece Arlindo Imaginário? Esse é antigo, ele foi policial. Mas onde que ele trabalha? Há anos que eu não vejo. Há anos eu não vejo. Aonde ele trabalha, eu não sei. Ele foi PM na época da chacina de Vigário Geral. O senhor, quando eu perguntei do Aloysio Russo, o senhor falou que conhecia. O senhor pode esclarecer de onde o senhor conhece? Da Polícia Civil. O senhor chegou a trabalhar com ele? Diretamente não, mas nas operações que reuniam todas as delegacias, a gente ficava às vezes 2 horas parqueado em algum lugar. A gente conhece dezenas, centenas de policiais. Antes do senhor ser preso, o senhor mantinha contato com ele? Nunca. Eu nunca tive contato dele, nem quando eu trabalhei na Polícia Civil. Qual a sua relação com o sargento Volber Roberto da Silva Filho? Volber? Isso. Segundo consta, foi o Volber, ele até falecido já, que botou a bomba no meu carro. Segundo consta, eu não tenho certeza também. O senhor conhece, teve alguma relação, contato telefônico com Márcio Garcia Mug? Quem? Márcio Garcia Mug. Não sei nem quem é, excelência. Ô, doutora. Qual a frequência com que o senhor encontrava Pedro Bazanella e Maurício, os 2 policiais militares? Olegário Maciel toda semana. Desculpa, Direto. não entendi. O senhor pode repetir a resposta? Toda semana, ou de 15 em 15, a Olegário Maciel, aquilo ali é ponte de todo mundo. O senhor tem ou conhece um policial chamado Lázaro? Não, nunca ouvi falar. O senhor disse que as armas do senhor estariam na sua residência à época. Todos moravam na Lúcio Costa 3100, que as armas estariam lá, segundo o senhor. O senhor sabe dizer... o senhor falou que é ali que também ficava um torno, não é isso?
Hoje, quem mexe nas minhas próteses sou eu. Sei. Há muito tempo eu faço isso, porque eu já cansei de ir ao protesista e ele me cobrar R$1.000 para apertar 2 parafusos. Então, fica fora de cogitação. Hoje eu compro peças na Alemanha, nos Estados Unidos principalmente, e monto as minhas próteses. A única coisa que eu não faço é a parte da fibra. Então eu vou numa loja especializada, faço a fibra e monto a prótese do jeito que eu quero e pro que eu quero. Então eu tenho prótese para mergulho que, se for comprar, custa 50 mil, mas eu monto com peças, e inclusive peças usadas, que são quase zero, às vezes tem um arranhão, eu consigo montar com $1.000. Tá, então o senhor tinha hábito de fazer esses reparos, essa montagem na sua casa onde o senhor residia, é isso? Na minha casa, no cantinho da sala lá, ninguém mexe, só eu. Tem lá uma dezena de pés. Eu compro pé para todo quanto é tipo de solo. Porque quando eu vejo barato, nos Estados Unidos, porque tem um mercado muito grande de usados lá. E eu só comprei, na verdade, a prótese uma vez, que eu comprei ela com preço cheio, preço de Brasil, né? Que foi a primeira que eu tive que vender meu carro para comprar. Mas depois eu nunca mais comprei. Seu Rony, agora para terminar, o senhor deu ordem para as pessoas se desfazerem das suas armas? Negativo. Sabe de quem partiu essa ordem? Mas quem disse que as minhas armas... Eu acho que as minhas armas estão apreendidas. Sem mais, satisfeito. Ninguém sabe onde estão minhas armas. Mais alguma pelo MP? Não. Assistente de acusação tem perguntas? Não. Defesa tem perguntas? Rony, é o Bruno que está falando. Oi, doutor. Rony, você, em razão da sua limitação da sua perna, você entra em qualquer carro, você tem mobilidade dentro de qualquer carro, ou você tem dificuldade de entrar, enfim, em razão da sua perna e, naturalmente, também em razão do seu porte físico? Tem. É totalmente ilimitado. Isso aqui não é... Se eu tiver que entrar, por exemplo, no banco do carona, é um desespero, porque a perna esquerda, por exemplo, eu não tenho eu não movimento ela se não for com as mãos. Então, para eu entrar no carro pelo meu lado direito, o lado do motorista, por exemplo, para mim é muito mais fácil, porque eu simplesmente sento, depois eu conduzo a minha prótese com as mãos. E o meu tamanho também, né? Eu tenho 1,80 m. O meu joelho, por exemplo, o joelho da prótese, ele avança de 15 a 20 centímetros. De 15 a 20. Então a canela fica pequenininho e a dobra do joelho é quase... se eu tiver simplesmente com a prótese, só ela, sem a capa de proteção dela, dá uns 15 centímetros. Com a capa de proteção, dá mais uns 5. Ou seja... O que eu quero dizer é o seguinte: quando o senhor aí tem as suas duas pernas, os seus joelhos, eles estão emparelhados, certo? O meu não. O meu joelho fica a retaguarda 15 centímetros do da prótese. Tá, então só para eu ver se eu entendi melhor, entendi bem. Então, o seu joelho da prótese, ele, se você estiver sentado em 90 graus, ele fica 15 a 20 centímetros à frente do seu outro joelho, que é normal, digamos dessa forma, é isso? Exatamente. Bom, da nossa parte é só isso. Você tem alguma outra coisa que você queira falar, que você não falou, que não foi te perguntado? Não, senhor. A doutora Lilian aí tem alguma pergunta? Não, doutor. Excelência, a defesa terminou. Tá. Então, senhor Rony Lessa, o senhor tem mais alguma coisa a declarar? Não, senhor, excelência. Não? Então está encerrado. Aí. Verificar aí se foi, né, Márcio? Aí a gente pode trocar, então fala lá para trocar.